Irmãos, a pergunta 74 do Catecismo Maior, o que é adoção? Nós sabemos, nós temos a compreensão da adoção muito clara em relação à nossa realidade hoje. O que é adotar alguém? O que é adotar uma criança? Pois bem, eu vou ler aqui a resposta do que é adoção, pergunta 74, eu vou devagar. Eu vou primeiro para a gente entender o que é adoção, depois o mais importante, que é o amparo bíblico para a resposta. Então vamos lá. A adoção é um ato da livre graça de Deus, ok? É um ato da livre graça de Deus. Só para lembrar os irmãos que fala aqui de ato e santificação, por exemplo, é tratado como obra. Por que santificação é obra e a adoção é um ato? Santificação é obra porque é um processo de vida. O processo, a santificação, ela vai acontecendo durante toda a nossa vida, até o momento em que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Então é um processo, então é uma obra. Ato, ele é instantâneo. Aconteceu, ok? Ele acontece de uma vez só, é um ato. A adoção é um ato da livre graça de Deus. Eu não preciso explicar aos irmãos que graça de Deus é bondade do Senhor, é misericórdia dele sobre nós. E essa misericórdia, essa causa, obviamente ele coloca aqui, inclusive, vou repetir, a adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual, em e por meio do seu único Filho, Jesus Cristo. Para nós é claro, a adoção só vai acontecer por causa da graça de Deus, e essa graça, ela tem a ver com o Senhor Jesus, com o fato de ele do Verbo ter se encarnado, do Deus vivo ter andado como se fosse um simples homem, reconhecido como figura humana. Outros homens olharam, ele tinha olhos, cabelo, tal, Cristo Jesus andando entre os homens, morrendo na cruz e absolvendo dos pecados aqueles que pertencem a ele. Ou seja, a graça e a bondade de Deus sobre os homens que a ele lhe pertencem. A adoção é um ato da livre graça de Deus, portanto instantâneo, em e por meio do seu único Filho, Jesus Cristo. Continuando, todos os que são justificados, aí eu vou parar aqui, isso já foi respondido, são questões anteriores. O que é ser justificado? É ser declarado por Deus como se fosse um justo. Obviamente os irmãos sabem que nenhum de nós é justo, nós não somos, nós somos pecadores, mas em Cristo, aqueles que são de Cristo são declarados por Deus justos, e Deus olha para esses e eles são, aos olhos de Deus, justos. Essa é a ideia de justificado. Todos os que são justificados, aí que vem a parte mais legal, são contados entre seus filhos. Aí que vem a questão da adoção. Então não é só ser declarado um justo, mas ser declarado também filho do Deus vivo. É algo assim que eu poderia parar agora que eu já estou bem, né? É um consolo enorme para todos nós. Lembrando o que um pai faz pelo filho. O pai é um provedor, o pai é um cuidador, o pai é aquele que protege, o pai é aquele que sustenta, o pai é aquele que garante ao filho que vai ficar tudo bem. Esse é o pai. Todos os que são justificados são contados entre seus filhos, recebem o seu nome, o nome que está acima de todo nome. É-lhes dado o Espírito de seu Filho, o Espírito de seu Filho, o Espírito de Cristo. Estão sob o seu cuidado e providências paternais. Olha que coisa ótima! São admitidos a todas as prerrogativas e privilégios dos filhos de Deus, são feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo na glória. Maravilhoso, né? Maravilhoso isso aí. Agora vamos para a parte de sustentar isso aqui. Vamos ver biblicamente para a gente ver isso aqui, tá? Quem ficou com 1 João 3,1? 1 João 3,1 pode ler para a gente aqui.
Aí lê bem alto para os irmãos ouvirem. Os irmãos podem abrir também 1 João 3:1. A adoção, portanto, é um ato livre da graça de Deus e é um presente que nós não merecemos, ok? Fique claro isso aqui, ninguém merece isso. É um presente que nós merecemos e esse presente é por causa do amor de Deus sobre os que lhe pertencem. Amém? Vamos lá. Efésios 1:5. Quem está com Efésios 1:5? Amém. Esse texto aqui é muito bonito, né? A gente poderia até decorar, não? Vocês não gostam de decorar as coisas? Já imaginaram se você conseguisse falar de cor a Efésios 1, de 3 até o 14, na cabeça, você fosse capaz de falar na cabeça, não seria legal? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aí eu vou abrir um parêntese aqui. A gente está falando sempre, quando eu falo de adoção, de uma linha temporal. Vocês já vão entender isso aí. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Gálatas 4:4-5. Quem pode ler? Visto, porém, em plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deixa eu só esclarecer um detalhe aqui importante. Ele coloca aqui, na plenitude do tempo, Deus envia seu Filho, Cristo vem, anda entre nós, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. A lei de Deus, ela é ruim? Respondam para mim, é algo ruim a lei de Deus? Não. A lei de Deus é o ideal, é a referência para as nossas vidas. Mas essa lei que deve ser a referência das nossas vidas, é olhando para ela que eu tenho que buscar viver, ela nos condena. Porque homem algum é capaz de cumprir essa lei. O único homem que cumpriu a lei foi Cristo Jesus. Então nós não conseguimos cumprir a lei. Então a lei, nesse sentido, ela se torna maldição sobre nós, porque nós não conseguimos cumprir a lei, ok? E olha o que diz aqui: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, ok? Então, o ato da adoção da parte de Deus é em Cristo Jesus, ok? Por causa de Cristo Jesus. Quem pode ler João 1:12? Esse texto é muito conhecido, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse texto, ele tem dois significados, pessoal. Tem que prestar bastante atenção nesse texto. Ele está dizendo que aqueles que creem em Cristo, a palavra crer aí, lembram da fé? Nós já estudamos isso. É a fé justificadora. Esse crer aí é aquele que se entrega a Cristo e passa a ser de Cristo. Ele se torna filho de Deus. Esse texto também deixa claro que os outros não são filhos de Deus. Isso é uma coisa muito complicada. Ele faz uma restrição agora. Alguns são filhos de Deus e outros não são filhos de Deus. Ok? É porque existe uma ideia de muitos do chamado paternalismo universal. Deus é pai de todos. Se olhamos esse texto aí, ele é pai daqueles que estão em Cristo, tão somente. Dos outros, ele não é. Há um detalhe sobre o Senhor. Vocês lembram, que acho que Mateus, eu não me lembro qual é o capítulo, que ele diz assim: no dia do juízo muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso. O que ele vai dizer a essas pessoas? Lembram lá do texto? Nunca vos conheci.
Nunca vos conheci. Exatamente. Vocês não são filhos, não conheço vocês. É duro ouvir isso, ok? Ele está falando de gente que dizia Senhor, Senhor, ok? Bom. Não só isso, né, pregador? Ele fala assim, nunca vos conheci vós que praticais a iniquidade, exatamente. Praticais a iniquidade. Obviamente, pessoal, existe uma linha tênue entre a questão do legalismo, né, e o viver santo. Eu digo uma linha tênue porque muitos podem ficar tão preocupados, tão, vamos dizer assim, como é que é a palavra? Tão fissurados, não sei se a palavra está correta, é uma gíria, né? E que vive pela lei, mas não vive mais pela graça, entenderam? Deixa eu abrir um parêntese aqui, só para a gente entender. Os escribas e os fariseus, eles não eram homens que faziam coisas erradas. Vocês estão entendendo isso? Trazendo para o mundo de hoje, eu li isso em algum lugar, alguém escreveu alguma coisa e eu gravei isso aí. Isso não são palavras minhas. Eles eram pessoas, por exemplo, que lavavam o carro todo sábado, pagavam imposto de renda religiosamente de forma correta, fiéis às suas esposas e as esposas fiéis aos seus maridos. Os filhos eram colocados em colégios evangélicos. Estão acompanhando? Dizimista fiel e ainda assim, não viviam na graça. Entenderam? É meio complicado isso aí. Eles começavam a achar que eles eram alguma coisa. Começavam a ter uma estima muito alta. Eu sou um cara bom. Eu sou um cara legal. Eu sou um cara que eu estou cumprindo a lei. E começava a encher o coração com aquilo. Entendeu? Temos que entender o seguinte. Por mais que possamos andar numa vida reta, nós somos pecadores indignos da bondade do Senhor. Isso tem que estar na nossa cabeça, porque muita gente começa a achar que ele merece aquilo. Não, ok? Eu ouvi, isso aí ninguém me contou, eu ouvi alguém dizer o seguinte, numa situação de crise, numa igreja que não é a nossa, uma igreja congregacional, um determinado irmão disse assim: eu tenho ficha corrida com Deus. Ele falou: eu tenho ficha corrida, eu tenho muita coisa que eu fiz para Deus. Meu irmão, misericórdia. Ok? A bondade do Senhor, a graça dele é que nos leva a Cristo. Vamos lá. Ainda nesse texto, João 12, ele deixa claro que é um ato de Deus a adoção. Uma vez que ele diz assim, que esses homens que creram em Cristo, eles foram feitos. Então, alguém agiu externamente para fazê-los filhos de Deus. Eles não se fizeram filhos de Deus. Não há merecimento nenhum, né? Não há merecimento nenhum. Isso me consola, porque eu sou um pecadorzão. Eu fico consolado com isso. A gente, só quem conhece a gente, por exemplo, é quem vive com a gente. A minha esposa me conhece, né? Ela sabe se eu sou... porque às vezes as pessoas não conhecem a gente. 2 Coríntios 6,18. Alguém? Ela está falando aqui. 2 Coríntios 6,18. Ela não gosta que eu fale o nome dela. Por isso que eu falo. Quem ficou com... Seria vosso Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor do povo. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Hoje vai ser tranquilo, hoje é só consolo, né? Só coisa boa. Apocalipse 3,12. Um novo nome, e daí jamais sairá, o nome do meu Deus, amém? A gente não tem um sobrenome que a gente carrega, confere, que é como nós somos chamados.
A gente vai carregar um novo nome, tá? O crente recebe sobre si na adoção o nome de Deus, o nome de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E eu não estou falando, eu estou falando do Deus vivo, do Deus único, é dele que eu estou falando. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Quem ficou com Gálatas 4:6? E, para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Olha só, essa expressão Abba é uma expressão de intimidade. Imagina, irmãos, para muitos, vamos dizer assim, eu vou abrir aspas aqui, de religiões outras, para muitos é complicado você olhar para Deus e chamar de Pai. Não ousam isso. Tal temor. Mas aqui, nós podemos fazer isso, chamar de Abba, de Pai. Uma expressão aqui tá legal o negócio, tá melhor do que aqui, ó. Acho que eu vou para lá. Chamar de Abba, Pai. Você pode ser, você é carinhoso. É mais ou menos como se eu dissesse papai, entenderam? Olha só que coisa maravilhosa. Nós podemos chegar ao Deus vivo, ao Senhor Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra e dizer: papai, eu estou aqui desesperado. O pastor disse que estava angustiado, né? Imagina, você, papai, não sei o que fazer, me ajuda. E o Deus vivo, aquele que é pai daqueles que pertencem a Cristo, vai ajudar, vai proteger, vai conduzir essa pessoa, vai consolar essa pessoa. E esse consolo vem com quem? O Espírito de seu Filho. Salmo 103:13. Salmo 103:13. Assim, como um pai compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Que coisa, né? Ele tem compaixão dos filhos. Ele olha o estado do filho, ele se compadece. A mão boa, bendita, cuidadosa, de amparo vem sobre o filho dele. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Provérbios 14:26. Diz assim: o temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refrigério, refúgio para os seus filhos. Amém. Refúgio, lugar de proteção, lugar de você ficar livre dos perigos. Que coisa, né? Você tem refúgio. Mateus 6:32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O nosso Pai conhece o que precisamos. E é um detalhe complicado. Muitas vezes o que nós achamos que precisamos não é de fato o que nós precisamos. Então, a gente pode falar com muita tranquilidade: Senhor, me dá o que eu preciso, não o que eu quero. Entenderam? Podemos orar isso para Deus. Paizinho, papai, me dá o que eu preciso e não o que eu quero. Enche o meu coração com um desejo que te agrade, que seja o meu desejo, aquilo que tu queres para mim. Entenderam? Mexe comigo nesse sentido. Porque às vezes os nossos desejos nos levam para outros lugares. Aqueles que foram adotados como filhos de Deus estão sob o seu cuidado e providências paternais. Deixa eu só contar uma historiazinha. Acho que eu já contei várias vezes, mas eu conto de novo. A gente vai ficando velho e vai repetindo a história. Mas eu vi uma história de um pai que eu não esqueço. O filho vomitou num voo, no avião. Contei essa história, alguém lembra disso? O filho vomitou no avião e ficou suja a poltrona dele. E foram lá, limparam, mas ficou o cheiro do vômito. Ele levanta, vai até o pai: papai, troca de lugar comigo porque está muito ruim o cheiro. E o pai vai lá e senta no vômito. E voa o resto do voo no vômito. Porque ele é pai, entenderam? Sem dificuldade. E ele chega e pede para o pai com tanta naturalidade, porque é pai. O pai vai lá e senta. Entenderam como é que funcionam as coisas? Porque é pai. Ok? Deixa eu abrir um parêntese aqui.
Um problema que nós temos muitas vezes, eu já vi isso em algumas famílias, é que em alguns casos não há uma boa referência do pai aqui, nosso pai terreno. Aí é complicado. Quando você não tem uma boa referência como um pai, às vezes é difícil entender essas coisas. Estão entendendo? Que Deus nos guarde, que Deus proteja cada um dos jovens e que Deus proteja cada um dos pais, que sejam pais como Deus é. Amém? Domingo que vem é dia dos pais, né? Domingo que vem é dia dos pais, né? Hebreus 6,12. Para que não nos tornes indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. São herdeiros das promessas. Olha que coisa maravilhosa. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. O que nós recebemos de herança do Pai? Aquilo que Ele construiu em vida, o patrimônio dele vem de mão beijada para a gente. Não é isso? Não é assim que funciona? É mais ou menos isso. Então aqui, aqueles que foram adotados como filhos de Deus são feitos herdeiros em todas as suas promessas. E olha que coisa maravilhosa. E co-herdeiros em Cristo, em sua glória. Pronto. É um consolo enorme. Podemos trilhar essa vida tranquilos, em paz. Ok? Que são palavras consoladoras. Aqui tem algumas perguntas que podem ser feitas. Eu vou falar as perguntas agora. Primeira pergunta, e se vocês puderem me ajudar e responder, facilita para mim. Qual a diferença entre a justificação e a adoção? Eu até falei no começo, né? Qual a diferença entre a justificação e a adoção? A justificação nos declara justos e a adoção, nós somos reconhecidos como filhos do Deus vivo. Amém? Ok? Porque é um ato, porque ela ocorre instantaneamente. Não é uma obra, não é uma coisa que vem em um processo de vida. Ok, a adoção vem antes ou depois da justificação? Depois. Esse depois aqui é um depois imediato, entenderam? Quase junto. Mas é como se você é declarado justo em Cristo e você é adotado como filho. Eu volto a dizer que isso aqui é uma linha temporal. Entenderam? Porque Deus preparou obras para que andássemos nelas antes da fundação do mundo. Eu ouso dizer, eu posso estar falando alguma tolice, mas o pastor pode até me puxar minha orelha ali. Eu ouso dizer que antes da fundação do mundo, nós, aqueles que são de Cristo, já eram filhos. Entenderam? E numa linha temporal a coisa aconteceu. Numa linha temporal da vida desses que pertencem a Cristo. Isso é fantástico, isso é novamente consolo para a gente, né? Júlio, é porque Deus, ele é atemporal. Nós humanos somos temporais. É por isso que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Isso. Eu lembrei do Kant, do filósofo, né? Que diz que o tempo tem que existir para que a gente possa organizar as nossas tarefas, né? Isso aí tem nada a ver com a Bíblia aqui. Eu estou só viajando aqui. Né? Ele fala... Não, eu estou citando outro cara, o Immanuel Kant, né? 4. É possível que alguém seja justificado sem ser adotado? Ou o contrário, alguém ser adotado e não ser justificado? De forma alguma. As coisas andam juntas, ok? Isso aqui é bem óbvio, né? Tá. A doutrina da adoção é muito negligenciada, ele diz aqui, nos dias presentes, por causa da ideia de paternidade universal de Deus. Já viram por aí o pessoal? Não, somos todos filhos de Deus. Lembram disso? Somos todos filhos de Deus. Aí eu me lembrei de apologética, né? Só para a gente viajar um pouquinho aqui. Que uma vez a senhora que trabalhava comigo veio falar alguma coisa
tal. Eu falei, mas é o seu Deus ou o meu Deus? Ela falou, como assim? Né? Aí eu falei, não, porque são diferentes. Ela falou, como diferente? Não é um Deus só? Eu falei, é um Deus só, mas eu tenho o meu Deus e você tem o seu Deus. E ela ficou confusa. Aí eu disse para ela, duas pessoas que têm características diferentes não podem ser as mesmas, não podem ser a mesma pessoa, concordam? Aí ela entendeu o que eu estava querendo dizer. Existe uma concepção equivocada sobre Deus em muitas religiões, abro aspas, e abre aspas de novo, infelizmente, entre muitos que se dizem, inclusive, evangélicos. Ok? Eles têm uma compreensão equivocada de quem é o Senhor Deus. Ok? Vamos lá. Sexto, de que modo podemos saber, pela experiência pessoal, que fomos adotados como filhos de Deus? Aí é complicado, né? Tem dois textos aqui. Gálatas 4, 6. Deixa eu ver aqui. Gálatas 4, 6. É aquele mesmo texto, aquele... Ah, tá. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Nós só conseguimos falar papai porque o Espírito, ele nos conduz a isso, entenderam? O Espírito que faz com que muitas vezes façamos orações com gemidos inexprimíveis, mas que Deus entende. Muitas vezes até não falamos nada, mas é por causa desse Espírito que podemos falar papai. Ok? Então, está bem claro aí. Romanos 8, 15 e 16, vamos ler lá. Romanos 8, 15 e 16. Alguém lê? Lê, Barreto. Romanos 8, 15 e 16. Ele tem que colocar o óculos. Tá. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeis o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E isso é uma bênção maravilhosa. Amém? Você ter essa convicção que é dada pelo próprio Deus, pelo Espírito do Senhor, que você é filho dele, isso dá uma tranquilidade. E volto a repetir, não porque alguém mereça qualquer coisa, porque nós merecemos o inferno. Nós merecemos o inferno. Mas a graça de Deus que nos alcança, nos coloca nessa condição, ok? Outra pergunta, quantas vezes alguém pode ser adotado na família de Deus? É uma pergunta até boba, né? Quantas vezes alguém pode ser adotado na família de Deus? Uma vez, ok? É bem tranquilo. É possível perdermos ou sermos confiscados da nossa adoção? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Se isso fosse possível, eu ia viver desesperado, ia viver agoniado. Será que agora eu perdi? Ganhei de novo, perdi? Eu ia ficar angustiado o tempo todo. Essa certeza, essa convicção de que é para sempre, ainda que me deixe envergonhado, porque eu sei que eu vou continuar pecando, ainda assim é um consolo. Tem aquela questão que muitos falam que não, você está salvo, escrever teu nome agora aqui no livro. Não, você não é mais. Apaga. Fica angustiante isso, né? Fica angustiante. Júlio, se dependesse de mim, seria exatamente assim. Mas não depende de mim, depende de Deus. É. Aquela doutrina, né? Perseverança dos santos. Perseverança dos santos. Que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, essa pergunta é mais complicada. Isso aqui eu já vi um livro sobre isso.
é possível perdermos ou sermos privados dos sentimentos ou da consciência de que somos filhos de Deus? Eu vou colocar de outra forma. É possível um filho de Deus, em um certo momento da sua vida, ficar meio angustiado e não ter muita certeza se é filho de Deus? É possível. É possível, ok? Aí ele coloca aqui, quando caímos em pecado e entristecemos o Espírito Santo, podemos perder essa segurança, ficar meio angustiado. Lembra do Davi, Salmo 51, o que ele diz lá, Davi? Restitui-me a alegria da tua salvação. Restituição, porque ele estava já, a alegria havia sido perdida. Então isso deve ser terrível, terrível, ok? Não é possível perder-se a salvação, mas é possível perder a nossa certeza dela até certo ponto e por certo tempo. Ok? Tá? Que dever especial nos impõe a nossa adoção na família de Deus? Olha só, agora vem as obrigações. Você é filho de Deus? Quais são os seus deveres? Alguém fala? Acontece. O apóstolo Paulo alerta isso numa de suas cartas. Ele alerta isso. Que tem gente que acha, eu estou salvo, posso tudo, eu vou fazer um monte de tolice. Aí eu vou escandalizar os irmãos, não fiquem escandalizados, mas preste bem atenção. Pode acontecer, eu estou aqui especulando, alguém que eu estou salvo, então eu vou agora... Eu li um negócio, eu li aonde isso? Eu não me lembro, eu li em algum lugar, uma charge, fazendo uma brincadeira. Olha lá, pessoal, isso aqui, ninguém se ofenda, tá? Eu li dois assembleanos que passam a ser reformados. São reformados agora, ok? Não são mais pentecostais. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Aí um diz para o outro, vamos tomar um chopp. Entenderam? Que agora pode, né? Nós somos reformados, vamos tomar um chopp. Olha a coisa, né? Então, não é por aí. Não é por aí, não. Entenderam? A pessoa pensa assim, eu estou salvo, eu vou fazer um monte de tolice, Deus vai me perdoar mesmo. Isso é um cinismo terrível. Isso não é a ação do Espírito na vida de alguém. De outra sorte, muitas vezes tem gente que fica o tempo todo dando cabeçada na vida e angustiado, sofrendo e não consegue se libertar às vezes. Eu acho que o Espírito pode agir nessa pessoa e de repente, quem sou eu? Só Deus sabe. Essa pessoa, ela é um filho de Deus e está nessa luta constante, nessa dor. Entenderam? Então eu estou dando dois exemplos aqui. Um cinismo daqueles em que a pessoa fica nessa condição, o Espírito de Deus não está agindo sobre ela, com certeza, porque o Espírito de Deus vai entristecer aquele que está em pecado, aquele que está fazendo o que é errado. Em 2 Coríntios 6, de 14 a 18, nos dá uma dica aqui do que o dever especial que nos é imposto como família de Deus. Eu vou ler para os irmãos aqui, 2 Coríntios 6, de 14 a 18. Hoje vai ser rápido e eu vou encerrar, tá? Hoje foi bem tranquilo, né? Foi bem tranquilo. Olha só, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Lembram que é julgo? Aquele negócio que coloca no boi? Ele coloca em 2 bois, com que objetivo? Para que eles possam andar no mesmo compasso, ok? É como se você colocasse um negócio desse com outro que é incrédulo. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos?
Porque nós somos santuário do Deus vivente, o templo do Deus vivo somos nós, é cada um de nós, é o nosso corpo. Imagina que coisa complicada, você tem que cuidar bem do teu corpo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, vamos tomar cuidado, não vamos começar a ter esse tipo de relação, que isso é problema para a gente, ok? Opa. Aí, Romanos 6, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que por aí corremos? Continuando: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E aí continua. Então está corroborando que... Isso. Amém. É 15 também. Oi? Versículo 15 também. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Resposta: de modo nenhum. De modo nenhum. Obrigado. Que Deus tenha misericórdia e que Deus nos livre de um cinismo desse, entenderam, irmãos? Mas que o Espírito de Deus nos constranja e nos confronte o nosso coração e que possamos sofrer mesmo com a dor do pecado. Se vocês olham a biografia de homens de Deus, muitos deles, a grande dor deles era o pecado deles. O grande sofrimento, a grande angústia de vida era o próprio pecado. E aí a gente fica assim, mas o que esse cara fez de errado? Porque não tem nada que... Porque a gente pensa logo em coisas terríveis, né? Mas o coração do homem Deus conhece. O coração do homem Deus conhece. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai, pela tua graça, pela tua bondade em Cristo Jesus, Pai. Nós nos entregamos a Cristo, Pai, queremos pertencer a Cristo, Senhor, porque sabemos que somos indignos, Pai, indignos de Ti, do Teu cuidado e merecemos o pior, mas por causa de Cristo, Pai, ancorados em Cristo, nós podemos ser abençoados por Ti, Pai, e nos entregamos a Ele nesse sentido, Pai, para que possamos ser reconhecidos pelo Deus vivo como filhos do Altíssimo, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir nessa relação de pai e filho, e que possamos viver segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, não segundo os nossos desejos, Pai. Nos protege, nos guarda e enche, Pai, a nossa vida, enche o nosso coração com o Teu Espírito, Pai, o Espírito de Teu Filho, Pai. Oramos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos.